Olá a todos. Me chamo Luiz Cardoso de Brito. Sou natural de Salvador, na Bahia. O que vou relatar aqui aconteceu comigo no estado do Amazonas, no município de Labreá, que faz divisa com Catunama, no ano de 1977. Hoje, eu tenho meus 72 anos, mas me lembro de tudo mesmo, como se fosse nos dias de hoje. Um tio meu, de nome Valdemar, era vereador e conseguiu para mim um emprego, para mim como professor de uma escola primária. A escola ficava mais ou menos umas 2 horas da sede. Meus alunos eram pessoas simples, sabe? Gente pobre, que não tinha nem fardamento, nem sequer uma mochila para levar seu material. Ou seja, era pessoas realmente muito pobre mesmo. Eu fazia sempre dar o meu melhor, sempre tentar fazer o meu melhor. Estava ali para ensinar, eu ganhava pouco, mas eu estava satisfeito, sabe? Estava muito satisfeito. Com o meu trabalho, fui adquirindo um grande desenvolvimento e mais ou menos uns 4 meses eu já era bem conhecido entre o povo ali daquela região. O prefeito, reconhecendo meu bom trabalho, me cedeu um carro com motorista e me enviou para um povoado lá na região. Lá, eu vi condições de pobreza tão grandes que chega dava dó, minha gente. Por esse motivo, eu com meu salário, todos os meses eu doava cestas básicas e ensinava os adultos à noite. Ali, eu fiz muitos amigos naquela região. Bom, em certa noite, como já era de se esperar, pois a prefeitura só tinha 2 carros. Um era usado para levar os doentes lá para Manaus e o outro era para me buscar. O que era para me pegar, ele havia quebrado e, portanto, eu teria que dormir por lá mesmo. A casa que me foi cedida era de um dos meus alunos, se bem que eu poderia ali escolher entre a casa de todos. Mas a mais próxima era que eu fiquei. Havia algo ali naquele local que eu reparei de muito estranho, sabe? As pessoas voltavam para suas casas em grupos armados. Pelo menos um em cada grupo tinha uma arma de fogo, uma espingarda, e os outros andavam armados com facões. Eu perguntei ao meu anfitrião por que daquilo, e ele me respondeu, e para minha surpresa, o meu anfitrião, que se chamava Francisco, ele me disse: "Sabe, filho, você é moço da cidade grande, e eu sei que vai duvidar de mim. Mas, aqui por essa região, tem um homem que vira bicho." Eu escutei, sabe, o que ele me falou. Eu não queria ser desrespeitoso com o seu Francisco, mas não pude deixar ele. O seguinte, seu Francisco, eu sou muito cético, sabe? Eu sou ateu. E pra mim, essas coisas não existem. Então o senhor Francisco me falou: "Olha, filho, que Deus te guarde de ver o que eu e outros já vimos por aqui. Sabe, filho, nessa região aqui já tem sumido muitos animais têm aparecido mortos. E um ano atrás, meu filho, o meu sobrinho de apenas 12 anos saiu para pescar à noite em uma barragem próximo daqui e nunca mais foi visto." Poxa, eu fiquei escutando e então eu dei meus pêsames ao senhor Francisco e eu lhe perguntei, falei: "Senhor Francisco, será que ele não poderia ter simplesmente se afogado e o corpo ficado preso no rio?" Então ele falou: "Não, filho, não. O corpo nunca foi achado. O corpo não está lá, nunca apareceu, nunca foi encontrado." Então a conversa se encerrou e seguimos caminho para a sua casa. A noite era de lua e não íamos precisar de lanterna, mas
Eu sempre andava com a minha, sempre andava com ela. Finalmente chegamos até a sua casa, já era por volta de umas 21 horas, jantamos e fomos dormir. Na manhã seguinte fui para a escola e dei a minha aula normalmente. Eu ensinava ali os 3 turnos. Na noite desse dia, eu sabia que o carro ainda não estava quebrado. Naquele povoado, tinha apenas um telefone e foi assim que eu fiquei sabendo que eu passaria mais uma noite ali com o pessoal. Desta vez, o senhor Francisco não foi para a aula e, apesar de todos os apelos dos meus alunos para que eu ficasse em uma de suas casas, eu decidi ir só. Pois era fácil chegar até a casa do senhor Francisco. Olhem, foi uma triste decisão minha, uma péssima decisão. Nesta noite não havia lua, mas como eu citado, eu sempre carregava a minha lanterna. Eu jamais ia acreditar que aquele povoado era atacado por um lobisomem. Eu tive que ver para crer. O caminho que eu seguia era uma picada aberta na mata. Para chegar à casa, eu tinha que dobrar à esquerda numa grande mangueira que ficava no caminho. E assim eu fiz. Eu sempre tenho ouvido muitos relatos nos quais se diz que o bicho exalava um cheiro de coisa podre e que dava para ouvir mato quebrando, uvo rosnado, mas na minha experiência, a minha experiência foi outra, totalmente diferente. Ao dobrar a mangueira, minha lanterna iluminou um monstro. Ele deveria ter 1,5 m, de 4 patas, pelos falhados, todo preto. Aquela coisa parecia andar com os cotovelos no chão. Ele imediatamente ficou de pé quando eu iluminei. Aí pude ver que tinha mais de 2 metros de altura. Eu estava a uns 10 metros dele. E não me lembro de ter ouvido nos relatos que as pessoas se mijaram, mas eu não aguentei, pessoal. Eu me urinei todo, me mijei todo. E também não pude deixar de gritar. Aí sim o bicho rosnou para mim e pude ver seus olhos amarelos, seus dentes e garra. Pensei que ali seria meu triste fim. Eu estava congelado de pavor, estava com bastante medo. Ele veio se aproximando lentamente e quando estava cara a cara comigo, de repente parou de rosnar. Juro que pareceu que ele estava sorrindo para mim e simplesmente deu meia volta e entrou na mata. Nossa, foi inacreditável. Eu corri o mais rápido que eu pude. Cheguei na casa do senhor Francisco, mas quem me recebeu foi sua esposa, Dona Júlia. E logo eu perguntei pelo senhor Francisco, e ela me disse que ele teve que visitar parentes doentes e só voltaria no outro dia. Pelo meu estado e minha calça molhada, ela poderia ter me perguntado o que tinha acontecido. Mas simplesmente ela agia como já soubesse. Para meu espanto, ela apenas me disse que era muito perigoso andar naquelas horas pela mata. E eu lhe disse: Dona Júlia, eu vi um bicho, Dona Júlia. Eu vi o lobisomem lá perto da mangueira. E ela calmamente me escutava. Um fato é que eu havia dito que vi os olhos amarelos. Mas na verdade a criatura só tinha um olho, que ela
que era o olho direito. Eu não me segurei e tive que contar a Dona Júlia o que aconteceu. E disse para ela o seguinte: Dona Júlia, eu não entendi o porquê de ele não ter me atacado, dele simplesmente ter dado meia volta e indo embora. Eu já estava mais calmo e pude raciocinar sobre uma coincidência. A fera tinha só um olho, e seu Francisco também. Já que aquilo não era um animal, e eu já acreditava, pois eu tinha visto. Era um homem que se transformava. Eu tive que ver para crer. Somei 2 mais 2 e disse como se fosse um homem da roça para Dona Júlia: seu marido é o lobisomem, Dona Júlia. O senhor Francisco é o lobisomem. E ela me confirmou: sim, seu moço. O Francisco, sim. Ele é que é o lobisomem. Mas, por favor, eu lhe rogo que não contasse pra ninguém. Não conte pra ninguém. Que fique só entre a gente. E eu a prometi que eu não contaria pra ninguém o segredo deles. Então eu lhe perguntei, não pude deixar de lhe perguntar: Dona Júlia, mas por que ele não me atacou? Se até o seu sobrinho ele matou, por que ele me poupou? Então a Dona Júlia me respondeu: meu filho, ele nunca mataria o seu sobrinho, o nosso sobrinho. O menino foi morto por outro lobisomem que estava passando por essa região. E ele não te fez nada, porque desde que você chegou aqui, só tem feito o bem para a gente, para esse povo. Cestas básicas, aulas, remédios. Ele não teria motivo algum para te atacar. Sabe, pessoal, essa foi a minha experiência com o lobisomem. Hoje eu sou aposentado e moro em Salvador, mas nunca vou esquecer daqueles dias do meu amigo lobisomem, o senhor Francisco. Nunca mais eu duvido do sobrenatural. Há muitas coisas que não conhecemos, muitos mistérios, muitas coisas sobrenaturais. Um forte abraço a todos e boa noite.